Pronto. Bom dia, bom dia. Mais uma live da sequência de lives que eu estou fazendo, sempre trazendo um convidado para contar como foi o seu despertar com a espiritualidade. E hoje eu tenho a alegria de receber minha querida amiga, também practitioner dos Florais de Saint-Germain, que foi onde nos conhecemos, Regina Freitas, lá do Rio de Janeiro. E ela também vai contar a vida dela, também dentro das terapias, é astróloga, também está à frente de um outro sistema floral, chamado Florais da Califórnia. E vou então convidá-la para se apresentar, já agradecendo essa oportunidade de você nos presentear com a sua história com a espiritualidade. Regina, muito bem-vinda e a palavra é sua. Bom dia, Bibi, bom dia a todo mundo que está aqui ouvindo a gente, boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe, né? É uma alegria muito grande poder estar aqui conversando, né, com vocês e compartilhando um pouco da minha história, né, nesse caminho da espiritualidade. É, bom, eu sempre fui uma criança assim, mais tímida, mais quietinha na minha, mas sempre uma família muito católica, não muito católica, mas com todos os ritos, né, da Igreja Católica. Eu também estava feliz, adorava ir na igreja, sentia aquele silêncio do templo. Para mim, aquilo era o silêncio do templo. Então, isso foi alguma coisa que sempre me tocou, né? Mas a vida seguia naturalmente, seguia normalmente, e eu fui fazendo todas as minhas formações, fui fazendo, fiz depois a licenciatura em matemática, e eu sei que eu sou uma professora de alma. Então, estava feliz com tudo que eu estava fazendo, com tudo que estava acontecendo comigo. Até que, chegando lá por volta dos 37, 38, tudo parecia que não tinha mais sentido para mim, sabe? Eu falei, gente, eu não quero mais dar aula, não é mais isso que eu quero, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu comecei a questionar uma série de questões. Inclusive, o meu corpo físico manifestou isso, sabe? Eu travei, é como se a minha perna, eu não conseguisse mexer a minha perna. Então, eu procurei médico, e aí o médico, não, você está com depressão, ansiedade, depressão. Eu falei, gente, eu não me conheço mesmo, né? Eu não me conheço como é essa pessoa, né? E aí fiz todos os exames e não tinha nada fisicamente. E aí eu falei, gente, o que é essa história? E assim surgiram os florais na minha vida. Alguém me falou de floral. Mas isso tem 30 anos, né? Então, você imagina que naquela época, floral não era alguma coisa assim que a gente falava tanto, né? Na realidade, a gente estava começando todo esse conhecimento, né, das essências florais, chegando aqui no Brasil, né? Mas chegou para mim assim como um grande presente, sabe? E eu fui minha terapeuta, assim, que eu amo de paixão, né? Me acolheu com muito carinho, com muito cuidado, sabe? Com muita delicadeza, com uma escuta muito carinhosa para tudo aquilo que eu estava vivendo, né? E passando. E assim, eu comecei meu processo terapêutico com os florais como cliente. E nunca nada disso passou na minha cabeça, porque eu achava que eu era uma matemática e aquilo, né? Eu fui fazendo o meu processo lá com os florais, e nesse mesmo tempo chegou, então, a astrologia, porque com os questionamentos que eu não queria mais fazer o que eu fazia, eu trabalhava na universidade. Então, eu fui para os outros cursos da universidade buscando o que eu poderia estar fazendo, né? Fui procurar filosofia, fui procurar algumas outras áreas de saber, mas eu, nossa, acho que ainda não é isso. E alguém me falou da astrologia. E eu, então, falei, mas astrologia, eu nunca pensei na astrologia. Mas fui lá.
Claro que com minha mente matemática, né, eu comecei como cálculo do mapa, todas aquelas questões, né? E eu falei, nossa, isso é muito bacana. Então, eu fui começando meus estudos ali. Minha alma foi se aquietando, porque eu estava fazendo alguma coisa que estava me abrindo um outro horizonte, sabe? Estava me trazendo prazer. Nesse mesmo tempo, mas eu ainda com os meus questionamentos. Nesse mesmo tempo, eu fiz, então, meu mapa com uma das minhas professoras de astrologia. E eu falei para ela, olha, eu tenho um desencanto na minha vida, a minha vida parece toda bem, né? Eu tinha meus filhos saudáveis, eu também estava saudável, né? Eu tinha meu trabalho, mas alguma coisa não fazia sentido para mim. E eu questionava, era uma tristeza, uma coisa muito estranha, sabe? E aí ela olhou pelo meu mapa e falou assim, Gina, está tudo muito bem, mas está na hora de você fazer o seu caminho na espiritualidade. E eu falei para ela, mas o que é isso? Porque eu vou à igreja. E aí ela falou, talvez seja bem isso. Mas o que é isso, então? Eu falei, não sei, mas você vai descobrir. Deu algumas referências. Nesse mesmo tempo, eu, muito buscadora de mim mesma, porque isso eu fazia desde nova, fui fazer um trabalho de equilíbrio dos centros dos nossos chakras. E nesse trabalho, eu visualizei, de olhos fechados, eu vi a imagem de um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, de um indiano. Eu disse, que isso, né? Quando acabou o trabalho, eu conversei com o terapeuta, olha, eu vi uma imagem. E o que que você sentiu? Ele me perguntou. Eu falei, muita paz, uma alegria. E ele falou, é seu mestre. Eu falei, gente, mas o que é isso de mestre? Eu não sei o que é isso de mestre, né? Bom, se o mestre aparece, você deve estar pronta para uma iniciação. Eu falei, que é isso? A minha mente muito lógica, muito racional, não conseguia compreender o que era isso, né? E aí ele falou, bom, nada, deixa eu falar para você. E aí, acho que pouco depois, um mês e pouco depois, eu fui, então, a um dos lugares onde aquela minha professora tinha me falado. Regina, talvez, não sei, procura aqui, ali. E aí, eu, depois de algumas tentativas de ir a este espaço, estava fechado, não era naquele dia, chamei alguém para ir comigo, e ninguém podia, e eu fui. E quando eu entro, a primeira imagem que eu vejo é daquele mestre. Que Ali, eu incrível! sabia que eu Mas tinha você foi num voltado. ashram? Você foi em algum ashram? Não, É eu acho que ligado foi do... depois. É ligado a um ashram, é Isso, ligado à cultura que vem da Índia, né? sim. E ali a gente tinha um centro, era um centro de meditação, onde a gente canta, né? A gente canta os nossos mantras. Os mantras são orações em forma de música, né? E, e ali a gente tem, então, os programas que a gente chama de satsangs, o encontro com a Uhum. luz, o encontro com a verdade, né? E a gente, então, tem ali os textos escritos pelos mestres, a gente lê os textos, a gente estuda os textos, a gente medita, a gente canta os mantras. E quando eu cheguei ali, nesse espaço, que eu vi aquela imagem, as lagrimezinhas corriam, porque eu falei, nossa, eu voltei para casa, eu sei o que é isso, sabe? Então, eu acho que é muito disso, sabe? Eu acho que nós somos seres espirituais, nós somos seres de luz. E a gente, às vezes, a gente se perde, né? Às vezes a gente esquece um pouco disso, porque talvez em algum momento da nossa vida a gente tenha que dar conta muito da matéria, né? E aí a gente acaba que a gente
perde um pouco, né, dessa sintonia. E aí eu acho que tudo é tão mágico, e tão perfeito, e eles estão sempre tão do nosso lado, né, que eles encontram uma forma de te ajudar a voltar para esse caminho, né? Então, assim foi o meu despertar para a espiritualidade, né? Então, ali, mesmo no início, eu ainda não entendendo muita coisa, porque eu tive que sair de uma mente lógica que não entendia e permitir ouvir o coração e abrir minha intuição, né? Então, eu comecei a ir toda semana, e, e comprei os livros, e eu lia, e, e tinham encontros, e logo uma das nossas práticas é o serviço, que a gente chama de seva. Então, com 2 meses, eu senti que eu precisava servir. Então, eu comecei a servir, a ajudar, né? E a contribuir. E ali a gente começa a ter um grande crescimento, porque a gente começa a ver que os ensinamentos, eles vêm além do livro, né? Eles vêm pela experiência, eles vêm pela mensagem do nosso coração, né? E, e assim foi, já são quase 30 anos, né? Nesse caminho, né? E depois, pouco depois, eu acho que eu tive um outro aprendizado, né? Que eu acho que é muito do que a gente precisa estar vivendo hoje, né? Que é trazer a espiritualidade para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa prática. E eu me lembro que, algum tempinho depois que eu iniciei toda essa prática, eu começava a dar minhas aulas na universidade às 7 horas da manhã. Mas antes de eu chegar lá às 7 horas da manhã, eu tinha parado, eu tinha meditado, ou até mesmo enquanto eu estava organizando as coisas para ir, eu estava escutando um CDzinho com algum mantra, e eu ia para a universidade. E eu chegava lá, 10 para as 7, e com uma alegria, sabe? E eu me lembro que um colega me parou um dia no corredor e falou assim: nossa, como é que alguém pode chegar 7 horas da manhã com essa alegria para trabalhar? E eu ri e eu falei, a alegria, eu acho que é uma alegria que a gente sente e que a gente vive a partir dessa conexão, né? Então, acho que a espiritualidade, para mim, eu acho que é isso, sabe? É esse estado da gente estar, que de alguma maneira a gente vai deixando vibrar por onde a gente passa, sabe? E você não está mais preocupado, né? Se você está orando ou não, mas a sua ação ali, né? Eu acho que ela vai espelhando, né? Aquilo que você teve a graça de receber. Porque eu acho que é a graça mesmo que a gente recebe e que aí, naturalmente, à medida que a gente vai trazendo a nossa trajetória, a gente vai, sei lá, deixando fluir nas coisas que a gente faz, sabe? Então, acho que a minha história, assim, no meu caminho, acho que é essa, sabe? E que me ensina de verdade a ser muito grata. Eu acho que todo o meu caminho, né, em me tornar terapeuta floral, em me tornar
algum agente de transformação para as pessoas, independente da técnica que eu use, que eu uso astrologia, que eu uso coaching, que eu uso arte-terapia, são técnicas que eu fui me preparando, né? Que eu fui estudando, fazendo formações, para poder estar contribuindo com as pessoas. Mas eu vejo que tudo isso só tem sentido na minha vida a partir do meu despertar para esse divino que habita em mim. O nosso mantra é Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya significa eu reverencio o Deus que habita em mim. E a partir da gente reverenciar esse Deus que habita na gente, a gente se abre para reverenciar o Deus que habita em cada uma das pessoas. Então, eu acho que espiritualidade, para mim, é isso, sabe? É a gente poder ver esse Deus presente em cada pessoa, em cada ser, né? Em cada elemento da natureza. É a gente poder contemplar a lua e ver Deus na lua. É contemplar a flor e ver Deus na flor. É contemplar, sabe, o gatinho que está passando e ver Deus no gatinho, né? Então, é ver Deus em cada elemento da natureza, em cada elemento, em cada pessoa, em cada ser. Então, é isso que eu busco viver a nível da espiritualidade. Nossa, Regina, quantas maravilhas você disse contando a sua história, né? Porque você falou tantas coisas profundas que vale a pena a gente dar uma revivada, né? Lembrá-las aqui. Então, assim, eu percebo isso que também aconteceu contigo, assim, na história das pessoas de uma maneira geral. Elas estão lá trilhando seu caminho, né? Dessa vida mais cotidiana, mais humana, digamos assim. E lá pelas tantas vem uma insatisfação. Elas estão fazendo exatamente a mesma coisa que antes traziam uma certa normalidade ou uma harmonia, e de repente, mesmo fazendo a mesma coisa, há um descontentamento qualquer, que a pessoa não sabe o que é, né? É muito interessante porque isso é comum nas histórias das pessoas, né? Que é exatamente por que tem esse descontentamento, porque está faltando algo a mais. É onde as pessoas, então, vão expandir em quem elas são, naquilo que fazem, né? E você trouxe isso também como fato aí do teu despertar, né? E a questão é isso também, é quando a gente se propõe a deixar um pouco o fluxo, a intuição nos guiar, né? Que eu acho que faz parte dessa conexão, de permitir e fortalecer essa conexão com o nosso eu superior ou com o eu interior, e que ele vai nos conduzindo. E depois disso, a gente vai encontrando, então, esse sentido maior de alegria. Porque eu tenho dito aqui o quanto eu falo, gente, o teu coração, ele vai te mostrar onde é o teu lugar. Porque se você está angustiado, contrariado, se você tem que fazer muito esforço para fazer o que você está fazendo, reflita sobre isso, vê o que está acontecendo. Porque quando nós estamos mais conectados, e foi o teu caso que você trouxe, olha quanta alegria, né? Assim, e fazendo até as mesmas coisas, porque essa tua história que tu contou, que 7 horas da manhã, ali 10 para 7, você já estava indo dar a sua aula, ainda era dar aula de matemática, suponho. Isso, sim. Isso, Eu fiquei então, muitos anos aí falar. era a professora de matemática mais feliz do planeta. Com certeza. Meus alunos Exato. me falavam que eu era uma professora diferente. Então, mas é pela Porque luz, eles né, tinham que ideia da você... professora de matemática, aquela muito séria, rabugenta, com aquele coque amarrado lá em cima. Eu chegava lá, brincando e olhando para eles
e querendo saber sobre eles, né? Eu acho que isso fazia muita diferença, porque a matemática, eu dizia que eu não podia falar isso na frente de alguns colegas, mas a matemática era só a ferramenta para eu estar perto deles, porque o que eu queria era estar perto deles. O que eu queria era poder conhecer eles e ajudá-los a, sei lá, a conhecer, a crescer, a viver de uma forma mais feliz, né? De poder inspirar eles a conhecer alguma coisa e fazer um caminho no mundo, né? Então, Então, eu... assim, a terapeuta já existia nessa época, né? Só que com outra nomenclatura, Sim, sim. né? Mas Eu é me lembro sempre... de várias histórias assim, onde eu não tinha nada disso. Quando eu fui fazer vestibular, eu tive dúvida se eu queria fazer psicologia ou matemática. E aí, quando eu fui fazer, eu falei, não, psicologia não dá, eu não vou aguentar lidar com a dor das pessoas. É melhor fazer matemática. E aí eu fiz matemática. E eu era uma excelente aluna. Eu entrei no vestibular em terceiro lugar e me formei em primeiro lugar na minha turma. Então, eu era uma excelente professora, Uau! uma excelente estudante, né? Mas aquela questão da terapeuta, de olhar para o outro, isso já era presente dentro de mim. Eu tenho histórias assim incríveis da minha jornada enquanto professora, e eu me lembro muito de uma menina que ela estava na turma de química. Eu dava aula de matemática para curso de engenharia, de química, de física, de Uhum. todos os cursos da área tecnológica. E uma das meninas, muito dedicada, uma graça de menina, e ela dizia, professora, eu não dou para isso, eu sou burra. Eu falei, não, minha filha, não, você está capaz disso, você é maravilhosa. Ah, e aí fui procurar na universidade, departamento de psicologia, para ela poder fazer um teste vocacional, e ela foi, e que a menina sumiu. E eu muito angustiada com aquilo, eu falei, meu Deus, pelo menos a menina vinha à aula, e agora ela sumiu do curso. O que eu fiz, meu Deus? E aí, preocupada com aquilo, e eu fui... Aí, bom, passaram alguns anos, e eu fui professora homenageada de uma das turmas, e quando eu entro no auditório para começar lá a formatura, entra a menina. A menina entra correndo, vem e me dá um abraço. E ela me conta, professora, eu tenho tanto que lhe agradecer. Eu estou tão feliz, professora. Eu fiz direito. Eu estou trabalho maravilhoso, eu estou feliz da vida, minha vida deu uma mudança significativa. Aí eu falei para ela, minha filha, por que você não veio me contar isso antes? Você não sabe quanto eu sofri. E aí ela falou, não, professora, foi fantástico, a senhora tinha toda a razão. Então, eu acho que eu já tinha, eu acho que esse viés, sabe? Sem sem ter as ferramentas adequadas, né? E acho que hoje, né, ou depois, eu fui realmente buscando aprimorar e conhecer de verdade o que eu precisava fazer para poder ajudar de verdade as pessoas, né? Nossa, que lindo, Regina. Com certeza, né? Já vem com esse viés e até mesmo eu falo até esse tipo de angústia assim que nos impulsiona a crescermos, é exatamente para você realizar o que você já trouxe aí na tua alma, em quem você já é, né? E naquela época lá que você ficou em dúvida entre psicologia e matemática, né? Então, olha só, a psicologia já até te chamava ali, mas você resolveu trilhar um caminho mais lógico, mais seguro, por enquanto. Mas depois, até mesmo essa matemática, ela te levou por um caminho que foi na astrologia, porque a astrologia tem muito a ver com as configurações, com números, né, com posições, cálculos. Então, assim, a tua mente racional talvez assimilou melhor essa astrologia
que, claro, depois a astrologia te coloca num outro lugar, né? Um lugar patamar. de totalmente mais assim de campo, né? De entender esse campo sutil, enfim, né? Mas ela passa sim por esse viés também da lógica, né? Eu acredito, e eu digo muito isso, assim, sabe? É, aquela coisa que a gente fala, né? Que o caminho se faz quando a gente vai caminhando, né? E eu acho que tudo é muito perfeito no que a gente faz, sabe? Então, a matemática, para mim, ela acontece ainda hoje no seguinte sentido, né? Eu acho que toda a mente lógica, racional, organizacional, ela se reflete, sabe, em todo o meu trabalho, nas aulas onde eu falo, eu falo de terapia floral, eu falo de astrologia, eu entro na minha intuição, eu entro nos campos, mas a formatação, a organização, tudo isso, a matemática me ajuda muito. Então, eu acho que tudo que a gente faz é, é muito perfeito, sabe? Porque eu acho que a guiança maior que a gente recebe, ela vai nos guiando direitinho pelo caminho que a gente precisa. Então, cada um de nós, acho que vai fazendo, vai trilhando esse caminho. E se a gente olhar hoje nós não seríamos as mesmas pessoas, né? Se não tivéssemos passado por todo aquele caminho, daquele jeitinho mesmo, sabe? Então, eu acho que isso é que faz com que a gente consiga ser muito grato, né? Muito grato a tudo isso, né? A espiritualidade, que eu acho que é ela que nos guia. Então, o caminho, assim, o nome que você escolheu para o seu canal e para o seu trabalho, né? Eu acho assim, muito inspirado e muito inspirador, né? Porque é exatamente isso, a espiritualidade como caminho. É a espiritualidade que vai iluminando de verdade o nosso caminho. O caminho de realização verdadeira do ser, sabe? Que não é alguma coisa mágica, alguma coisa que Uhum. é transcendente no sentido de não atingível. Não. Eu acho que é esse caminho mesmo que a gente vai traçando aqui, né? E vai traçando nessa vida prática, só que com uma conexão que faz com que tudo aquilo que a gente faz na prática tenha um novo sentido, né? Então, lindo. Perfeito. Linda, linda essas palavras. É muito, é sobre isso, é exatamente sobre isso. Porque, na verdade, assim, né, Regina, a mente lógica tenta sempre separar, né? Nós estamos aqui no mundo da dualidade, a gente tende a classificar tudo aqui com a nossa percepção. Mas, assim, é para trazer entendimento de que espirituais todos somos. Afinal de contas, qual é a nossa origem? Porque se tem uma coisa que todo mundo concorda, é que isso aqui é uma passagem. Porque a gente vê isso diariamente, pessoas que morrem, pessoas que nascem e morrem, nascem, morrem, assim como ciclos que abrem e fecham. Então, assim, não tem quem não entenda que aqui é uma passagem, há uma finitude. E, obviamente, pela grandeza de quem nós somos, nas possibilidades humanas, dessa consciência que nós estamos experimentando aqui. Então, assim, todo mundo tem esse viés da espiritualidade, mas como você bem disse, uns vão ampliar ou valorizar mais essa conexão do que outros. Uns vão priorizar, vão estudar, vão se trabalhar, alinhar, né? Aquele famoso e tão buscado alinhamento de quem a gente é, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz. Famoso alinhamento que todos buscam, estar mais alinhados com quem se é de verdade. Então, claro que tem pessoas que vão priorizar mais isso e trazer isso para a sua vida,
nessa consciência, e tem pessoas que não, que vão viver uma outra consciência, e tá tudo certo, porque cada um no seu tempo e do seu jeito, né? Ok, isso a gente nem discute. Mas é tão lindo ver esse despertar, né? Porque assim, eu fiquei pensando quando eu tive a inspiração de trazer esse assunto para o meu canal, é assim, puxa, essas pessoas que já estão trilhando esse caminho, né? Assim, já estão aí colocadas no mundo como pessoas que expandem a consciência do outro. Mas como foi para eles, né? Quando é que eles começaram e perceberam? Porque isso pode inspirar outras pessoas a também se reconhecerem, a se perceberem e também expandir sobre si mesma, né? Também trazer essa expansão. Então, assim, é muito lindo isso que você falou e eu quero também resgatar, porque é muito da minha vivência, essa questão lá do ashram, do Om Namah Shivaya, porque a espiritualidade, sobretudo, é quando também a gente se sente pertencente ao todo, a todos que estão aqui, né? Isso. Então também é quando a gente se sente conectado mesmo com aquele outro tão diferente da gente, em outro país, numa outra cultura, ou fazendo coisas que a gente não concorda ou não faria, mas a gente sabe que nós temos uma conexão. E quando a gente vai honrando essa consciência crítica, esse divino que é em nós, a gente consegue também honrar do nível que está aquele outro, da diferença que ele é, né? E tudo bem, e encontrar harmonia dessas diferenças, mas sempre expandindo para algo maior, positivo, né? Amistoso, no mínimo amistoso, amoroso só para superiores, né? Porque, É mas no verdade. mínimo respeitoso, amistoso, É. desejando o desenvolvimento do outro, assim como nós desejamos o nosso, né? Então é muito muito lindo o que você traz, de perceber esse Deus em tudo que há, porque é Uhum. isso, é exatamente isso, é essa fagulha, essa centelha divina está presente em tudo. Então, assim, quando a gente começa então a respeitar os animais, a se encantar com a natureza, né, a se conectar com tudo isso. É. Então é muito muito inspiradora essa fala. Estou amando essa história. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu tive depois a oportunidade, um tempinho a mais, né, de ir passar realmente alguns dias num ashram, né? Então foram 10 dias e é uma experiência assim incrível, né? Todo o trabalho era realizado por todos nós. Então, você tinha algum tempinho no seu dia que você ficava descascando as batatas. Você tinha um tempinho no outro dia onde você era responsável por botar aquele banheiro é, perfumado, prazeroso, para que todos pudessem usar. Então, a gente fazia os trabalhos do dia, e a gente tinha o tempo de estudar, tinha o tempo de meditar, tinha o tempo de cantar, tinha o tempo de ouvir, né? E era muito, muito lindo, porque às vezes naquela cozinha eram pessoas de diferentes países que estavam todas descascando batatas e que, de alguma forma, uma não entendia o idioma do outro, mas todo mundo se entendia. Porque existe uma linguagem universal, que é a linguagem do amor. Então, essa linguagem universal, que é a linguagem do amor, ela faz com que a gente se comunique. A gente se comunica pelo olhar, pelo sorriso, pela atenção, pelo cuidado, né? Então, e a gente se comunicava, e tudo sempre dava certo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu confesso
Eu levei uns 2, 3 dias assim, para me readaptar, porque quando a gente depara, né, ainda com alguma forma de olhar ainda tão reduzida, né, em relação às questões, às vezes a gente precisa ter um tempo, né, e poder entender, tá tudo certo, é assim, né? Então, que bom que a gente já teve a oportunidade de receber esse presente, essa graça. E aí, o que a gente pode fazer? É continuar manifestando essa graça, para que mais pessoas possam também atingir essa graça, né? Sem a gente poder julgar, avaliar ou achar que, puxa, mas como, né? Então, eu acho que isso é o nosso papel, sabe? Quando a gente vai fazendo esse caminho, é poder, em agradecimento à bênção e à graça que a gente recebe quando a gente tem esse despertar. E eu percebo que, como eu te disse, eu acho que esse meu despertar ele aconteceu lá aos 37, 38 anos de idade. Para algumas pessoas, isso acontece bem mais cedo, e para outras, bem mais tarde, porque é tão único, né? É tão único de verdade, né? E a gente, então, poder entender isso. Eu vejo, assim, lindamente que hoje algumas pessoas já conseguem ter esse despertar mais cedo, né? E eu digo, ai, como vocês são sortudas, porque já conseguem viver, né? E olhar o mundo e desfrutar, né? Da beleza da vida de uma outra forma. Então, Perfeito, Regina. Eu acho tão importante você estar falando, porque eu sempre falo, é um estar no mundo, mas sem ser do mundo no sentido de como a gente lida diferente, de uma maneira mais positiva com tudo que acontece aqui. Porque isso. ninguém está livre dos acontecimentos, está todo mundo submetido a um determinado então, governo, a uma sociedade, a uma cultura. Tá bom, mas como é que onde está esse entendimento, ou essa amplitude para que a gente viva tudo isso de uma outra maneira, de uma maneira mais leve, mais positiva, mais amorosa, mais compreensiva? Eu acho que a Uhum. espiritualidade é exatamente conseguir, porque eu falo, o que é viver na espiritualidade? No mínimo, você ter um olhar mais arejado e ampliado sobre tudo que acontece. Não é isso? Isso mesmo, é exatamente isso. Eu acho que esse movimento, né, que você está trazendo através aqui dos encontros e tudo mais, eu acho que uma das grandes contribuições é isso, é a gente poder trazer, através das nossas experiências, de cada um de nós que vem vindo compartilhando, né, que não é alguma coisa distante, né? É simplesmente alguma coisa que faz com que a gente possa olhar de uma forma diferente, de uma forma mais acolhedora, eu digo, a cada coisa que chega, sabe? Eu acho que acolher não significa que as coisas não vão acontecer com a gente, não significa que a gente não vai sentir raiva em alguns momentos, que a gente vai ficar triste, que a gente não vai entender, que a gente vai questionar, porque a gente é humano. Então, achar que a gente não vai passar por isso, que a gente não vai dizer, mas como isso comigo? Mas a gente também questiona, a gente também, nossa, eu estou com raiva dia, né? Gente, fico desse jeito. Porque a gente é humano. Então, tudo isso é uma gama de emoções que são inerentes à natureza humana.
Então, a gente sente sim. Só que ela fica mais rápido dentro da gente, né? Então, a gente percebe, não, peraí, por que será isso? O que que eu preciso aprender sobre isso? De que forma verdadeiramente isso está chegando para mim, para eu olhar de uma maneira diferente, né? Então, a gente consegue mudar esse olhar. A gente parece que começa a ter também mais compaixão com as pessoas, né? E com as situações que vão chegando para a gente, né? Então, acho que a espiritualidade é isso, é aqui e agora, né? No aqui e no agora, onde o único lugar que a gente pode fazer alguma coisa diferente, que Isso, afinal o passado já virou fatos, são fatos na nossa vida, e o isso, futuro é só uma projeção, também nós não estamos lá, né? O isso, agora é o único, eu falo que o agora é o nosso portal de poder, isso né? mesmo. Porque é agora que nós temos o poder de pensar Isso, diferente, de reconsiderar, de refletir, de isso, escolher coisas positivas para a nossa vida, né? isso, Sempre temos essa escolha. É importante também falar do nosso poder de escolha, né? Que é esse discernimento que a gente vai escolhendo o nosso caminho, né? Agora é preciso escolher caminhos, isso, né? Quem não escolhe vai ficando só refém muito do coletivo, muito do que está no seu próprio campo mental, emocional, e não consegue ter novidades ou crescimento. Então, é preciso trazer o discernimento, a reflexão, é uma escolha, mas como você também disse, não está longe, né? Esse isso, estado mais harmonizado, digamos assim, não é isso. fácil, né? Não é que Não, fica tudo fácil, mas não. é um trabalho diário, são escolhas diárias que nós Isso, fazemos para poder estar mais harmonizados conosco, no nosso interior, com o externo. Então, isso, isso é fundamental. E é tão possível, é só uma questão de mudar a perspectiva que você está isso, olhando determinado fato, né? E, isso. e sair mais desse, de repente, sei lá, do julgamento, ou da crítica, ou da raiva, né? A gente acolhe tudo isso, porque, como você disse, é uma verdade, somos humanos, estamos submetidos a todas essas emoções, como qualquer um. A diferença é exatamente essa, é que a gente não fica muito tempo ali na desarmonia. Se a gente sente, a gente logo volta para um outro ponto ali de escolha, nos colocando também nessa condição, ei, eu posso escolher alguma coisa melhor para eu sentir, para eu pensar, para eu fazer, né? Isso, É esse exatamente. chamado de falar, ei, e É, aí, você vai ficar assim ou você vai escolher outra coisa? Essa é, autonomia que eu acho importante, né? isso mesmo. Saber que nós temos essa autonomia. Isso mesmo, isso é incrível. E eu acho que isso que você falou, né, dessa conexão. E eu percebo muito isso, né? O nosso dia, quando a gente inicia o nosso dia, e não precisa mais do que 2, 3 minutinhos, né? Se você inicia seu dia, mas você, sei lá, se alinha, né? Se você faz realmente essa conexão com aquilo que faz sentido para você, né? Mas se você faz esse alinhamento, se você dá aquela parada de dar aquela respirada, é muito rápido. Acho que 2, 3 minutos você consegue fazer isso, né? Cada um vai Sim, usar a ferramenta, pode ser um reiki, pode ser uma oração, pode ser uma respiração, pode ser uma postura de yoga, pode ser o que for, né? um Um mantra, um decreto, um mantra, japamala, um japamá, o que ou um for, não silêncio, importa. ou um Mas silêncio simplesmente. exatamente, né? Ou simplesmente tomar essa consciência mesmo da sua respiração, né? Só isso. E se você faz isso, com certeza o seu dia fica diferente. Eu percebo isso em mim. Se eu, o dia que eu levanto já meio agitada, já fazendo as coisas, depois eu percebo, nossa, mas
que é isso que está acontecendo hoje? Epa, não dei a minha paradinha. Então, Uhum. assim, se eu posso terminar esse nosso encontro fazendo um convite, eu acho que o meu convite para cada uma das pessoas é: separa 2 minutos, é 2 minutos mesmo, sabe? Quando você acorda. Se você esquecer quando você acorda, é porque também acontece comigo. Para 2 minutos durante o teu dia e faz essa Uhum. conexão, porque Sim. faz muita diferença, né? Faz total diferença de como a gente pode estar guiando o nosso dia, né? De como a gente pode estar olhando para as coisas e vivenciando e desfrutando de cada questão. Então, fica esse convite. Ai, que lindo, é isso mesmo, o convite está feito. Olha, muito profundo tudo isso que você falou, e muito também, muito verdadeiro, né? Tudo muito dentro dessa verdade, que tenho certeza que as pessoas que vão ver essa live vão se banhar dessa energia tão, tão boa, tão profunda e tão esperançosa de dizer, é tão possível se conectar, estar mais na tua energia, na sua força, né? É Então, isso. Regina, muito, muito lindo. E agora vamos aproveitar os nossos minutinhos finais, que eu quero que você fale da sua participação. Nós estamos aqui, ó, nos preparando para o primeiro Congresso dos Florais de Saint-Germain, que vai acontecer agora de 17 a 19 de novembro de 2022, em São Paulo. E aí, Regina, como será essa oficina que você preparou aí? Todos nós, né, Bibi? Você também está indo lá, levando um trabalho maravilhoso, falando da espiritualidade, né? Uma palestra, uma oficina. Todos nós, professores, estamos assim, com nossos corações em festa, né? Eu digo, cantando é... Ai, que letra das flores. Eu essa oficina vai falar do que eu venho fazendo durante todos esses anos, que é essa parceria, esse casamento entre a astrologia e a terapia floral. Então, nessa oficina, eu vou mais especificamente falar de Saturno. Saturno é Cronos, é o deus do tempo, né? É o deus da disciplina, é o deus da maturidade, é o deus da realização. Então, Saturno, os ciclos e as etapas de Saturno, elas têm muito a ver com os setênios, com o processo de amadurecimento e de evolução do nosso ser. E o que eu vou estar levando é isso. Quando, às vezes, Saturno fica em determinadas posições do nosso mapa, né? A gente nasce com ele em determinadas posições importantes do nosso mapa, às vezes esses aprendizados que Saturno nos traz, eles são mais desafiadores, né? E eles, então, vão exigir da gente trabalhar mais profundamente em alguns aspectos nossos. E eu vou estar mostrando, então, algumas essências florais de Saint-Germain, que podem estar nos ajudando, facilitando esse processo, para que a gente possa estar saindo do padrão do patinho feio, que é aquele inadequado, que não se valora, que não se reconhece, e chegue à sabedoria do velho sábio, ou seja, conecte de verdade com esse saber interno, com essa sabedoria, né, com a nossa luz interna, né, que é o nosso processo de evolução, o nosso processo de amadurecimento aqui. Então, vai ser sobre isso o nosso Olha, encontro. isso mesmo. Essa oficina acontecerá no dia 18, às 9 da manhã, na Universidade São Judas. Estão todos convidados, quem se interessar, quem gosta de florais, quem gosta de espiritualidade, de transdisciplinaridade, de educação, florais também na educação. Tem tantos temas, né, Regina? Então será Sim. muito rico. Mas, Regina, minha querida, eu quero mais uma vez, com meu coração assim, explodindo de gratidão por você ter aceito esse convite, por trazer essa tua presença tão luminosa na tua história,
que tanto enriqueceu a nossa vida com as suas palavras e com a sua experiência. Agradeço muitíssimo, você faz um trabalho aí de semear a luz na consciência de todos. Continue seu trabalho belíssimo e receba meu abraço florido, como você diz. Acho lindo seus abraços floridos, eu recebo todos. Você fala no seu vídeo. Tá, quero agradecer muito mesmo. Então, Tá. agora você já disse o seu recado, mas as suas considerações finais para a gente finalizar aqui o nosso encontro de hoje. Então, eu quero muito agradecer a você, Bibi, pelo nosso encontro, né? O nosso encontro de hoje e o nosso encontro de almas, que já acontece há 10 anos, né? Que nós estamos juntas no encontro a partir das flores, né? E que com certeza é um encontro, um reencontro, né? Como você trouxe, eu acredito muito nisso. E agradecer ao seu trabalho também lindo, né? Você essa mulher desbravadora, né, que vai para uma cidadezinha pequena e tem, né, a coragem, a ousadia de lançar, né, tanto conhecimento, tanto saber, tanta coisa nova, né, como os florais, para toda essa comunidade, né, que recebe aí todo o seu acolhimento, a sua sabedoria, o seu conhecimento, através dos cursos, através dos atendimentos, né? Então, agradecer a você por tudo isso, pela oportunidade de nós estarmos juntas aqui, nesse bate-papo assim, tão gostoso, né? Que é tão da nossa alma, né? Que fala tanto da gente, né? E por isso é tão simples, né? De alguma forma. Tão profundo, mas ao mesmo tempo tão simples, porque é muito da gente, né? Querida, muito, muito, muito obrigado. E que bom que daqui a poucos dias nós vamos poder estar juntinhas, juntinhas de verdade, naquele abraço. E por enquanto, fica um abraço florido. É isso mesmo, Regina. Regina. De verdade. Será de verdade, vou postar no Instagram nossa foto juntinha lá para celebrar nossa amizade e nosso anel Super Amigas ativar. Não esqueça de levar, hein? Com certeza. Nosso anel. Então tá bom, querida. Fica na luz. Mil beijos. E até daqui 15 dias, mais ou menos, já estaremos lá, juntinha. Com certeza. Um beijo, gratidão. Tchau.